Se você quer ter grandes resultados, grandes respostas na sua vida, saiba que o verdadeiro poder está na pergunta. Quer saber por que uma pergunta de 3 segundos mudou a minha vida? Não sai daí não que eu tenho muita coisa para te falar. André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Aprendedor. Isso aí, galera. E se você quer saber por que essa pergunta me fez tão bem, é porque o segredo sempre está na pergunta. Quer receber grandes respostas, resultados inimagináveis? Façam perguntas importantes. Perguntas que têm um peso, perguntas muito boas, você vai ter respostas muito boas. Por que eu estou te falando isso? Porque durante a minha sessão de terapia, e foi muito interessante que eu estou fazendo terapia online, e aí a minha terapeuta pegou o mesmo ritual da terapia presencial, trouxe para online, e é muito legal porque todo encerramento de sessão ela sempre me gera uma demanda, um exercício, alguma reflexão, para que eu possa usar como ferramenta para deixar o meu dia a dia melhor e tal. E foi exatamente nisso. Finalizando a terapia, ela fez uma pergunta para mim de 3 segundos, acho que dá uns 3 segundos aí, que é o seguinte: qual o objetivo de você estar isolado aí? Por que você está isolado nesse momento aí, desse jeito, dessa forma? Então, parando para pensar, qual que é o propósito de eu estar aqui? O que eu vou aprender estando aqui, isolado, desse jeito, com as pessoas que eu tô, do jeito que eu estou? E depois daquilo que ela plantou na minha cabeça, eu fiquei alucinado. Porque, infelizmente, eu queria ser uma mosquinha para estar do outro lado, do lado dela, para ver a minha reação. Porque eu perdi o chão. E eu detesto ficar sem subsídio, sem arma, sem argumento para trocar. E eu perdi tudo. Ela percebeu isso na hora, ela falou assim, ó, só que eu não quero que você responda nada para mim agora. Fica com a reflexão, vai tentar responder essas perguntas e depois a gente vai conversar. Então, essa foi uma pergunta extremamente poderosa que me fez parar e começar a pensar. Por que eu te falo isso? Porque durante muito tempo na minha vida, eu achei que eu era uma pessoa sabichona, sabia de tudo, decidia tudo, sabia a importância, tá, é comigo, tal, não sei o quê. E eu esqueci de uma coisa. Antes de saber da vida, a gente tem que saber da gente mesmo. Antes de saber como fazer uma coisa, é saber como é que a gente faz aquilo. Como é que a gente lidar com a gente. Como é que a gente lidar com os nossos sobe e desce de situação emocional. Então é muito importante, antes de saber de tudo, antes de ser um especialista de marketing, de finanças, você tem que ser um especialista de você mesmo. Exatamente. Se você não souber como é que você lidar com situações, como é que você lida com tudo na sua vida, vai ser complicado. Você até pode ser especialista de negócio, de marketing, de investimento, só que em determinado momento você vai entender a necessidade de saber como você é. E foi isso que eu fiquei pensando. Algumas pessoas perguntam pra mim assim, pô, qual que é a sua frustração profissional? Eu falo, eu não tenho frustração profissional. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu quis fazer na minha vida, tudo aquilo que eu pensei, que eu imaginei, que eu materializei aqui, eu consegui fazer. Independente se deu certo ou não, uma questão administrativa, uma questão de uma outra prateleira, tá? Isso foi uma questão de outra prateleira. Mas eu fiz. Pô, você fez tal coisa? Fiz. Você fez isso? Fiz. O que você não fez? Nada. Eu fiz tudo. Algum momento eu errei, porque eu fiz uma coisa e não fiz a outra, claro, porque se eu tivesse feito tudo certo, tava tudo bombando até hoje. Mas não, e alguma coisa tá errado, e eu faço diversas reflexões sobre isso, que eu aprendi também, que todo o fracasso que eu tive na vida, eu vou ressignificar para não fazer aquilo que eu fazia, e vou tornar aquilo que eu fiz de errado um aprendizado para não fazer mais, certo? Então, em algum momento eu me tornei um cara até meio arrogante, prepotente, por quê? Porque tudo aquilo que eu me colocava a fazer eu fiz. Só que eu esqueci de me entender. Eu esqueci de me estudar. E aí, quando a minha terapeuta me fez aquela pergunta, eu não tinha resposta. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo aqui, isolado, nesse lugar, com as pessoas que eu tô. Eu não sabia. Eu comecei a entender, como eu falei no vídeo passado, a importância de algumas coisas, pós ela ter me feito essa pergunta. E foi muito interessante porque, assim, faz 8 meses que eu encerrei as atividades da minha empresa e eu venho estudando, me preparando pro negócio, pra uma série de coisas. Eu não venho me preparando eu. Olha pra você ver a importância. Até os primeiros 15 dias de isolamento, eu vim estudando negócios, coisas, oportunidades, marketing digital e tal. Mas eu não estudei o André. Eu não estudei a mim mesmo. Eu não estudei a minha identidade, o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, o que eu preciso fazer. E aí, você para pra pensar e fala assim, pô, legal, você tá fazendo um monte de coisa, mas e você?
Então, que ela me fez essa pergunta, eu falei assim, gente, faz 8 meses que eu tô parado, eu tava com os projetos todos aí no meio da mesa, tal, vamos pra frente, vamos, não vamos. Aconteceu essa pandemia, eu me isolei, ou seja, tudo aquilo que eu tinha pensado, nada dava para ser implementado, nada. Porque tudo era físico. Eu precisava de estar livre, com a situação normal, acontecendo normal, para que eu pudesse dar os primeiros passos e concretizar aquilo que eu estava planejando. E aí eu pensei comigo, nossa, e agora? E fiquei abalado. Depois daquela sessão, que eu senti a necessidade de correr atrás e fazer aquela sessão online, por telefone, qualquer coisa assim, que ela me fez a pergunta e eu juntei com todo aquele estado que eu estava naquele dia. Naquele mesmo dia à noite, todo mundo foi dormir, minha família, coloquei meus filhos para dormir e tal, fiz aquele ritual de pôr o pessoal na cama e fiquei na mesa, peguei meu computador, sentei à mesa e comecei a pesquisar. E olha as pesquisas que eu fiz na internet. Como sair do zero? Como se levantar? Como sair do chão? Recomeço. Eu usei todos os sinônimos possíveis de resiliência, de volta por cima, sabe? Usei tudo. Para quê? Para que eu pudesse achar uma resposta. E aí, eu encontrei uma pessoa na internet com vários conteúdos, bastante coisa, bastante menção a ela, tal de Pablo Marçal. E, gente, eu não sei se vocês seguem ele, se vocês conhecem. Para quem não segue, é Pablo Marçal 1. Se vocês gostam ou não, o que eu tô aqui para falar é que, assim, eu já li mais de 50 biografias. Eu sou uma espécie de esponja de conteúdo. Eu sempre procuro tirar proveito de tudo aquilo que eu tô lendo, tudo aquilo que eu tô estudando. Eu sempre consigo tirar sempre coisas boas dos conteúdos que eu tô analisando. Só que tem uma coisa muito importante e que realmente dessa vez eu compreendi, que as coisas precisam fazer sentido para você. Você precisa se conectar com pessoas, conectar com conteúdo. E se a pessoa que está dando conteúdo não fizer sentido para você, não adianta nada. Sabe por quê? Porque nesse tempo que eu contei para vocês que eu estou estudando marketing digital, eu comprei curso de pessoas renomadas com resultados absurdos, que eu fiz 2 aulas e parei. Por quê? Porque eu não me conecto com a pessoa. A energia da pessoa, a voz da pessoa, tudo que a pessoa faz não conecta comigo. E aí perde o sentido. Só que eu não sabia disso. Eu achei que simplesmente era comprar o curso, fazer e dar. Só que não é. Então, assim, você não consegue. E aí o seu investimento, ele cai por terra. O que eu fiz? Um dos cursos eu passei para uma pessoa. Eu doei para uma pessoa que eu achei que ia fazer bom proveito. A pessoa está tendo resultados bacana. E eu achei que eu devia fazer isso. Eu fiz e deu muito certo. Porque para mim não fazia sentido. E hoje eu sei por que não fazia sentido. Porque a pessoa não conectava. Eu não tinha. Sabe? A frequência não era a mesma. Precisa ter uma explicação. Então, assim, algumas pessoas podem até estar aqui, gostam de mim e não gostam do Pablo Marçal e deixar de gostar de mim porque de repente alguma coisa, muito do meu conteúdo aqui está ancorado no que ele pensa e tal, mas eu queria falar para vocês que é o seguinte, gente, é como se fosse uma cadeia. E quem está por cima da cadeia? Deus. E Deus utiliza ferramentas, os seus discípulos, para falar as coisas para as pessoas. Eu não sou religioso, tá? Uma das coisas que mais me conectou, a coisa que mais me conectou com o Pablo Marçal foi o seguinte, entender que eu posso andar em princípios como eu sempre andei, ter a minha fé que eu sempre tive e me aproximar de Deus sem ter religião. Eu sou agnóstico, eu não tenho religião e eu me sentia muito incomodado, que eu queria muito estar mais perto de Deus, mas eu achava que isso era possível tendo religião para me aproximar dele. E o Pablo Marçal ressignificou isso para mim. E eu não preciso de nada disso. Eu posso ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, estudar, falar com ele, ficar pertinho de Deus. Eu e Deus, sem ter religião. E isso para mim foi muito importante. Foi muito, muito, muito importante. Porque eu sempre fui muito temente a Deus, eu sempre tive muita fé. Mas eu não vou à igreja, eu não vou a nenhuma religião, eu não frequento religião. Sabe por quê? Nenhuma faz sentido para mim. Eu não sei por que motivo, mas nenhuma, eu não consigo. Eu já visitei várias, eu já fui tentar várias, mas nenhuma fez sentido para mim. Só que eu tinha um problema, eu queria muito estar perto de Deus e não sabia como. Então assim, e foi muito engraçado, eu vou contar só uma passagem para vocês, agora no final do ano, na virada do ano, no Réveillon, agora, né, nós estamos no mês 5 já.
eu fiz uma coisa muito diferente de todas. Eu sempre agradeci muito a Deus, eu sempre pedi muita coisa. Depois da virada do ano, das comemorações, eu sempre ficava isolado por 1 hora, 2 horas comigo mesmo, pensando, fazendo projetos e pedindo as coisas para Deus. E esse ano eu resolvi que eu não ia pedir nada. Gente, eu juro porque é mais sagrado, eu não fiz nenhuma oração. E nem de agradecimento e nem de pedido. Eu fiquei quieto, silencioso. Eu curti o meu momento pós-Réveillon quieto. Parado, quieto. E aí, analisando os materiais, o conteúdo do Pablo, vendo tudo aquilo, existe uma maneira de orar muito inteligente que é a do silêncio. É conexão de outras coisas que não da palavra. Isso é uma maneira muito inteligente de orar. E eu fiquei extremamente feliz. Porque depois que eu fiz isso, do começo do ano pra cá, muita coisa começou a ficar boa na minha vida. E eu comecei a fazer umas associações. E eu falei, nossa, que interessante. Mas eu não sabia de momento algum que isso era uma forma de orar inteligente. E eu aprendi, fiquei muito satisfeito por isso, porque de alguma forma o Espírito Santo deve ter soprado na minha cabeça e falado que eu ia ter que fazer daquela forma, e eu fiz inconscientemente, deu certo e foi inteligente. Então assim, gente, Deus usa os seus discípulos para passar tudo aquilo que ele precisa para as pessoas. E ele usa o Pablo, só que tem gente que pode não gostar do Pablo. Só que o André descobriu o Pablo e está conectando com o Pablo, que conecta com Deus. E aí quando conecta Pablo com Deus, o André também conecta com Deus. E aí o André começa a falar com vocês. E aí vocês podem, de repente, entender do André diferentemente do Pablo e começar a gostar. O importante, gente, é que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui. Qual que é o meu objetivo aqui? Ensinar vocês a aprender de novo. Porque tem muita coisa que você aprendeu que não serve para nada ou você também não aprendeu. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz faculdade de publicidade e muita coisa que eu aprendi está obsoleta. E se você não quiser usar o meu exemplo, usa o exemplo de empresas que viraram obsoletas. Pessoas que aprenderam a construir videocassete têm que se reinventar, aprender outra coisa para construir novas tecnologias, porque videocassete não existe mais. Pessoas que estudaram para desenvolver filme de máquina fotográfica têm que se reinventar para fazer coisas digitais, porque o filme não existe mais. Kodak riscada do mapa, uma das empresas que tinham patentes milionárias de filme, de um monte de coisa de tecnologia, não quis abrir o olho para novas tecnologias, não quis aprender sobre a tecnologia digital, foi riscada do mapa. E era para ser um unicórnio hoje de bilhões de dólares, porque tinha a tecnologia na mão e não deu ouvido. Sabe? A própria Blockbuster tinha milhares de lojas espalhadas pelo mundo todo. O pessoal da Netflix chegou para ela e falou, agora o esquema é streaming, vamos pensar nisso. Não, isso não vai dar certo. A Blockbuster não existe mais. E a Netflix é um unicórnio que vale bilhões de dólares. Então é isso, gente. A gente tem que aprender a aprender. E a gente tem que aprender a aprender sempre pelo lado certo. Sabe? Como eu falei, eu sempre andei em princípios. Uma coisa que eu fico muito feliz é quando eu vejo vários conteúdos, porque o Pablo Marçal, na verdade, ele me conectou com outras pessoas. Com outras pessoas que têm Deus e a Bíblia como segmento. E não é religião, cara. Eu não tô aqui para falar de religião, não tô pregando nada. Se você tem religião, eu respeito, mas eu tô aqui para falar da importância que Deus tem e a Bíblia como explicação para tudo. E você tem que buscar isso. Eu não estou estudando a Bíblia ainda, eu acho que eu não estou preparado e capacitado para estudar, mas em breve eu vou estudar para fazer a minha analogia, para fazer a minha interpretação sobre ela e para que ela faça sentido na minha vida. Mas o importante é que a gente venha aqui falar para vocês o que importa. Para que você descubra a sua identidade, o seu propósito, para que você ande em princípios. Ou seja, gente, regras a gente pode quebrar. Você não precisa viver sobre a regra de ninguém, mas você tem que ter princípio. E princípio fugiu a palavra aqui, mas é inegociável. Ninguém negocia princípios. Regra você quebra. Eu quebro várias. Eu sou transgressor de regras o tempo todo. Inclusive demorou para eu chegar até aqui, demorou para eu entender, demorou até eu entender, extremamente cético, questionador. Só que quando a minha terapeuta me fez uma pergunta, o que você está fazendo? Eu não sabia responder. Por quê? Por que eu não sabia responder? Porque eu achava que eu sabia tudo. E na verdade eu sei muita coisa, mas eu não sabia sobre mim. E você não sabe sobre você. Você não sabe sobre você. E muitas vezes você está nessa situação porque você não sabe sobre você. Você não entende você mesmo. Como que você vai saber das outras coisas? Então é isso. Eu fui buscar esse conhecimento.
Me deparei com o Pablo, que me indicou outras pessoas, que me indicou outros livros, que me indicou outras coisas e me fez entender, junto com todo o processo que eu estava passando, de terapia, de conhecimento, de estudo, entender o quê? Que eu preciso, e você que está aí, precisa ressignificar. Ressignificar é o antídoto, é o combustível da sua vida. Ressignificar vai fazer você alcançar resultado que você nunca imaginou e prosperar. Só que prosperar não tem nada a ver com dinheiro na essência, gente. Para de achar que prosperidade é quanto você tem disponível para saque na sua conta. Prosperar é crescimento. É crescimento em qualquer pilar da sua vida. Se você tem uma família boa, um casamento maravilhoso, você é próspero na sua vida pessoal, no seu relacionamento. E não tem nada a ver com dinheiro. Então você tem que parar de achar que prosperidade é só dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é consequência da prosperidade. Certo? E assim, uma coisa que eu aprendi com o Pablo também, que é muito importante, é que assim, riqueza é natural. Pobreza é resistência. Riqueza, gente, é produtividade. Pobreza é improdutividade. Se você tá aí na zona de conforto, que é onde o seu cérebro quer ficar, porque tá quentinho, tá gostoso, você não questiona, você não faz nada, pode ficar aí, não tem problema. Só que você vai estar improdutivo. Improdutividade é pobreza. Ah, mas eu tô... Não, cara. Você é a imagem e semelhança de Deus. Papai do céu criou você, sabe pra quê? Pra você bombar. Pra você fazer coisas muito maiores do que ele fez. Só que você não tá fazendo. Você não tá fazendo porque você tá na zona de conforto. Você tá deixando o seu cérebro comandar a sua vida, quando na verdade você tem que comandar o seu cérebro. Você tem que colocar o seu cérebro pra trabalhar pra você. E aí, quando alguém te faz uma pergunta, igual a minha terapeuta fez, o que você tá fazendo aí? Qual que é o seu papel nesse isolamento? O que você vai aprender? De que jeito que você vai sair desse lugar? Você vai sair da crise melhor do que você entrou? Se você continuar na zona de conforto, você vai sair... Você vai perder 2, 3, sabe Deus quando isso vai acabar? Espero que acabe logo. Mas se isso demorar 30, 90 dias, você vai ficar 90 dias perdendo o tempo da sua vida. Esse tempo você não vai recuperar nunca mais. Então usa tudo isso que está acontecendo para você se dar bem, para você entender sobre você. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque assim, numa situação normal, imagina você numa situação normal, você ia deixar de jogar futebol com seus amigos para poder ver um conteúdo que vai te dar um autodesenvolvimento, vai te fazer crescer como pessoa, vai te desenvolver? Você ia deixar de ir num restaurante para comprar um livro, para se entender, para estudar sobre relacionamento, para saber como criar melhor os seus filhos? Você ia deixar de dar um presente para um amigo seu, para uma colega de trabalho, para poder comprar um curso online para aprender? Você ia deixar, você não abre mão de algumas coisas, de prazeres momentâneos, para se entender. Porque você não dá importância, porque o seu dia a dia, a sua rotina, ela vai atrapalhando o seu foco e você vai indo no automático. E esse automático quebra todo mundo. Esse automático quebra todo mundo. Você acha que é por acaso que você está aí? Você acha que é por acaso que essa pandemia ocorreu de uma vez só, para todo mundo, no mesmo tempo, com um delay pouquinho aí de 20 dias? Que sacudiu a economia mundial? Você acha que é por acaso que você está aí dentro da sua casa, tendo tempo agora para se entender? Porque se você se entender, se você entender que o poder está dentro de você, da sua cabeça, porque a terapia, mas todo esse conhecimento, toda essa busca incessante por descobrir o que eu estou fazendo aqui, me fez entender que todas as respostas, sua, minha, de todo mundo, tá aqui, ó, dentro da gente mesmo. Tá tudo dentro da gente mesmo. Mas como é que você vai atingir isso? Como é que você vai descobrir? É muito difícil. Você tem que se dedicar, você tem que garimpar, você tem que descobrir o ouro que está dentro de você. Como é que é? Você já parou para pensar no ouro? Como é que é o ouro? Você já viu um garimpo? Já viu pelo menos vídeo de garimpo? Como é que funciona? Cara, eu acho ouro. O cara pega aquelas dragas, enfia na terra, lá sabe Deus quanto lá para baixo, e o cara vai peneirando tudo aqui, sobe pozinho, potinho de ouro assim, ó. Tem um estudo que fala que até hoje, a maior extração de ouro da história da humanidade não dá um prédio de 7 andares. Maciço. Você acha que tem muito ouro? Você sabe de onde que sai o maior ouro da história da humanidade? De onde que sai? Onde tem mais? Dentro da cabeça, dentro da mente humana. A mente humana é onde carrega a maior parte do ouro da Terra. Tá difícil de entender? Eu vou explicar uma coisa pra você. Tudo o que você precisa saber está dentro de você. Só que está difícil. É profundo. Não é fácil. É complexo. Mas você tem que estudar. Você tem que estudar.
Você não estuda para se formar, para ser advogado, médico, engenheiro? Você tem que estudar você. Você tem que estudar a sua cabeça, como é que ela funciona, como é que é o funcionamento do seu cérebro, como é que é o funcionamento da sua cabeça, como é que você condiciona seu cérebro, como é que você melhora a sua vida, como é que você lida com estados emocionais. Você tem que estudar. Estudar. Ir atrás. Se você não for atrás, você não vai conseguir. Para de ver Netflix. Para de ver 6, 7, 10 capítulos da série que você gosta no Netflix todo dia. Porque se você tá vendo o filme dos outros, é porque o filme da sua vida tá uma merda. Você não tá conseguindo fazer um filme bom da sua própria vida. Para de ver Netflix. Não tô falando pra você não ver nunca mais. Vê uma série e o resto você vai estudar. Usa esse tempo que você tem aí pra sair melhor da crise do que você entrou. Sai muito melhor. Você vai perder 90 dias sem fazer nada, vendo série. Quando você voltar, fala, o que eu vi? Eu vi série. Vai continuar a sua vidinha do jeito que você tá aí. Depois não adianta falar, pô, mas eu não tenho oportunidade, não sei o quê. Pô, o mundo inteiro tá tendo oportunidade. O mundo inteiro, do mesmo jeito, tá tendo oportunidade. E o mais legal disso tudo, você tem que se sentir um privilegiado. Porque o mundo inteiro tá passando pela mesma situação. Então a sua oportunidade é a oportunidade de todo mundo. Depois não adianta falar, pô, mas o cara saiu, agora o cara tá prosperando, a fulana de tal, a mulher tá dando a volta por cima. Claro, ela não ficou 60 dias vendo Netflix. Ela não ficou 60 dias na rede social vendo as pessoas postarem o que elas gostariam de ser e não o que elas são. Para com isso. Existe uma coisa que é assim, ó. Todo mundo acha que o importante na vida é ter. Certo? Quando, na verdade, o mais importante da vida é ser. O natural da vida é assim, você precisa ser alguma coisa para que isso que você é se torne... para que você faça alguma coisa. Então você tem que ser, fazer e ter. Você estuda, você desenvolve, você é foda. Você estuda tudo que você precisa, depois você vai e faz. Aí você vai e faz com aquele conhecimento que você adquiriu. Vai pra ação, arrebenta, faz. E depois sabe o que você faz? Você vai ter, porque é resultado de tudo isso que você fez. Você se tornou, fez e vai ter. Vai desfrutar de tudo aquilo que você tem. Então, o que é ser? Ser, é se capacitar, é ir atrás, é estudar, é chegar em algum lugar. Então não fica perdendo tempo com coisa besta. Porque você não vai saber responder perguntas. Para responder perguntas importantes, você tem que se dedicar. Você tem que garimpar. E você vai ter que garimpar pessoas, conteúdos, livros, negócios, enfim, você vai ter que garimpar tudo. Tudo. Porque não tá assim na flor aqui, ó. Tá muito abaixo aqui, ó. E outra coisa que é importante. Sabe aquelas coisas que a gente fala, que você já ouviu por aí, que você acha que é ditadinho barato? A gente se aprende no amor e na dor? Eu acho que essa é a hora de aprender. Porque a gente tem duas situações em uma só. A gente tem a dor da pandemia, disso que está acontecendo no mundo todo, e a gente tem o amor junto. O amor, sabe por quê? O amor, as pessoas estão do seu lado, o amor pelo seu país, pelas pessoas, pelo mundo todo, o amor por tudo aquilo que está aqui, que você está prestes a perder. Então você tem dois sentimentos que estão andando muito em paralelo, muito junto, e que isso potencializa o seu aprendizado. Se você for atrás, se você sair da onde você está aí, se você levantar a bunda da cadeira. Vai aprender, gente. Vai aprender, porque você vai aprender, você vai chegar muito mais longe. Então, para responder perguntas importantes, você vai ter que ir atrás de respostas. E as melhores respostas são aquelas que não estão na flor. É igual o ouro. Ela está muito escondido e você vai ter que ir atrás. Porque quando você descobre, você percebe o que acontece de bom na sua vida. Você vai saber os resultados e você vai saber as respostas extremamente que vão fazer a diferença na sua vida quando você for atrás de garimpar tudo isso. Porque é sempre assim, quanto mais escondido, quanto mais difícil, mais precioso, mais valioso e mais caro. Então não fica perdendo tempo, não fica só olhando a vida dos outros, que muitas vezes só estão colocando aquilo lá que na verdade é o que eles queriam, mas não é o que eles são, é o que eles gostariam, não é o que eles têm, não é o que eles são. Para com isso. Vai fazer coisa que realmente faça sentido na sua vida. Vá descobrir pessoas que vão te mostrar o caminho. Vai estudar sobre tudo que é mais importante. Tá bom? Então aqui eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Eu tô aqui para fazer você aprender a aprender. Eu quero que você desbloqueie tudo que você tem na sua vida. Eu quero que você entenda o poder da sua imaginação. Tudo aquilo que você pode imaginar, você pode ter. Se você materializar, imaginar, você pode ter.
Se alguém fez é porque é possível. Se alguém não fez também, usa sua mente, imagina que você vai conseguir transformar e você vai conseguir chegar lá. Use tudo o que você sabe para começar uma mudança e que essa mudança gere transformação na sua vida e que você saia dessa pandemia muito melhor do que você entrou. E entenda que uma pergunta de 3 segundos pode mudar a sua vida desde que você esteja disposto a ir atrás da resposta extremamente poderosa, extremamente rara, extremamente preciosa que tem guardada por trás dessa pergunta e que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Legal? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos. Espero que você use tudo o que eu falei como ferramenta para mudar de vida, para chegar lá, para estourar, para fazer a terra tremer e para ser outra pessoa, para ser uma pessoa muito melhor do que você já é. Legal? Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio do Aprendedor. Valeu!